Boa noite. Eu tenho orado ao Senhor desde quando eu soube que iria falar com vocês. E durante essa semana eu tive uma conversa, minha esposa, a gente conversando, e ela perguntou para mim qual é o segredo de manter a constância. E quando a minha esposa falou que ela nunca viu eu de nenhuma maneira oscilando, eu não sabia disso, porque às vezes a gente não tem noção daquilo que a gente é. E eu comecei a pensar sobre algumas coisas a qual a gente pode ter para que venhamos a manter uma constância em Deus. E eu tenho aprendido que a nossa expectativa é algo que vai nos fazer manter o nosso coração em Deus. Aquele que não tem expectativa, ele vive conforme foi falado a semana anterior aqui. A gente vive uma mornidão. A gente vive como se não tivesse amanhã, ou como se não tivesse nenhuma expectativa sobre algo que vai acontecer, ou sobre algo que Deus está fazendo. E a gente não foi chamado para ser um pântano, onde as águas vêm e param, mas para ser como um rio, onde as águas vêm e elas vão correr até chegar no destino dela. E pensando sobre isso, eu quero ler com vocês Mateus capítulo 24, no versículo 14, 24, no 14. Eu quero falar sobre os discípulos dos últimos dias. Eu quero falar sobre algumas características, sobre algumas coisas que precisamos carregar para que venhamos a completar a obra daquele que nos chamou. Aqui nós estamos no sermão escatológico, no sermão profético aqui de Jesus. Aqui no 14, Jesus está dizendo assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Antes de Jesus ele falar isso, ele fala sobre os sinais preliminares para o tempo do fim. Ele vai falar sobre diversas coisas, sobre fome, terremotos, ele vai falar sobre alguns distúrbios sociais, e ele vai falar sobre o esfriamento, onde muitos vão esfriar o amor, mas também ele diz: e será pregado o evangelho do reino em testemunho a todas as nações. Eu acredito que nós, como igreja brasileira, nós temos uma responsabilidade sobre isso que Jesus está falando. Nós já sabemos o final, sabemos o que vai acontecer. A Bíblia ela vai nos contar o spoiler disso. Ela vai nos falar que tudo aquilo que estamos envolvidos é justamente aquilo que Jesus ele vai fazer, mas a questão é do tempo em que nós estamos hoje, até o tempo do cumprimento, aonde todas as nações, todas as raças, tribos e línguas estarão diante dele. Então nós vamos ver que existem nações, existem povos, existem milhares e milhares, na verdade bilhões de pessoas que ainda não conhecem a Cristo, porém, o Evangelho, Jesus ele disse, ele será pregado e testemunha em todo o mundo, em todas as nações. A palavra aqui nações é a palavra etnias. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem mais de 196 etnias. Alguns estudiosos falam que a gente tem 300 etnias. E o Senhor está dizendo que o evangelho do reino de Deus, ele será pregado, ele será testemunhado em todos os povos. E hoje eu estava lembrando de algumas palavras que já foram ditas ao Brasil. E eu quero ler aqui com vocês sobre algumas profecias, coisas que alguns homens em lugares diferentes profetizaram sobre a nossa nação. Então todas essas palavras, elas cabem justamente para a nossa vida agora, elas cabem hoje. Por exemplo, em 1912, um homem chamado Gunnar
Wingren. Ele é um sueco, ele profetizou que que aqui no Brasil, cairia um grande poder de Deus, que isso ia fazer parte do último e mais poderoso despertar de toda a terra. Em 1936, um homem chamado Smith Wigglesworth, obrigado, o carioca da favela, então tem dificuldade também em falar inglês. Ele profetizou que na Austrália, que tinha ali naquele tempo algumas gotas do mover de Deus, mas o grande e poderoso derramamento do Espírito Santo seria feito no Brasil para a vinda do Senhor. Em 1970, um americano, o Kennedy, ele profetizou que como o futebol aqui no Brasil encantou o mundo, as nações seriam abaladas pelo grande despertar que o Senhor vai levantar na nação brasileira. Em 1989, o missionário americano que veio aqui para a nossa nação, o senhor João Walker, ele profetizou que o Brasil lançaria jovens para um grande avivamento e que a igreja brasileira estava trazendo vida para aqueles que estavam espiritualmente mortos. Em 1995, um outro americano que trabalhou aqui no Brasil, que trabalha aqui no Brasil ainda, o Mike Shea, ele profetizou que a adoração é o dom retentivo da nossa nação e que o rio do Leão iria fluir sobre a nossa nação 12 vezes mais do que fluiu na nação dele, os Estados Unidos. Em 1997, uma moça chamada Brenda, em Pensacola, ela profetizou que via a bandeira do Brasil balançando, e isso trouxe esperança, e ela declarou: o Brasil foi escolhido para levar o nome do Senhor nos últimos dias. Em 1999, um profeta, o Bob Jones, lá em Kansas City, ele profetizou que viu um movimento de jovens que saía da nação brasileira e corria por todas as nações levando o fogo do avivamento. Em 2005, Martin Scott, um profeta também, ele profetizou: o Brasil terá uma companhia de profetas que vai trazer a luz para as nações, e que a perspectiva de um avivamento aconteceria a partir do Brasil. Em 2006, um homem chamado Andrew, ele profetizou dizendo: o Brasil será líder de um grande avivamento que vai por toda a Europa, Oriente Médio, até chegar em Jerusalém. Aleluia. O Carlos Anacondia, em 2008, ele falou: o Brasil será o líder do movimento profético e do movimento apostólico na América Latina, e o Brasil será um celeiro para as nações. O grande amigo nosso, o Fábio Coelho, que está aqui, ele profetizou também: existe um clamor do Espírito invadindo as nações, e o Brasil terá esse mesmo Espírito que vai gerar paixão no coração de cristãos. E eu creio que aos poucos o nosso povo ele vai assumir essa identidade apostólica e profética. O Brasil será um celeiro de missionário para todas as nações. E isso significa que Deus empoderou a nossa nação com recursos naturais e espirituais a fim de impactar outras nações com o testemunho do Evangelho. Meus irmãos, eu lendo essas palavras hoje, as minhas expectativas, elas elevaram ainda mais, de saber que as palavras que o Senhor profetizou sobre o povo dele, e nós como nação brasileira, nós fazemos parte disso. A questão é, de que maneira nós estamos vendo e estamos participando disso? De que maneira eu tenho me portado para de alguma forma eu ser um cooperador naquilo que Deus está fazendo? Nós somos chamados para coisas maiores. O nível da grande comissão e de missões que nós vamos entrar
Eu creio que será um tempo de muito poder de Deus, será um tempo de muita glória de Deus, será um tempo de milagres e maravilhas, e nós vamos experimentar isso no poder do Espírito Santo. Ainda bem que eu ouvi apenas um amém. Alguém aqui acredita nisso? Amém. Nós vamos viver isso porque é necessário que isso aconteça. Mas para que isso aconteça, o Senhor Ele vai restaurar dentro de nós padrões bíblicos, para que nós possamos de alguma maneira fazer parte desse comissionamento. Nós sempre terminamos o culto aqui dizendo: portanto, ide e façam discípulo de todas as nações. Todos os cultos a gente termina falando a mesma coisa, porém isso não é um rito, isso é uma palavra a qual o Senhor lhe deixou como responsabilidade para a minha vida e para a sua vida. Então todos os domingos a gente termina aqui dizendo e declarando que o Senhor lhe disse isso, e isso é uma tarefa, só que essa tarefa não está completa ainda. Foi um mandamento que Jesus ele deixou há mais de 2000 anos atrás. E eu creio que nós, como igreja brasileira, igreja aqui em Bragança Paulista, nós temos todos os meios, recursos, nós temos tudo o que nós precisamos para completar a tarefa. E a tarefa é justamente essa. Jesus estava com os seus discípulos, estavam com 11 discípulos. E Jesus ele disse: toda autoridade foi-me dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar tudo que eu vos tenho ordenado, e estarei com cada um de vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a palavra do Senhor. Então, até o fim dessa era, até a chegada do tempo vindouro, até a era vindoura, é necessário que o evangelho do reino de Deus seja pregado a cada etnia do mundo. Porém, se pensarmos de que maneira vai ser feito isso, com tantas barreiras, com tantas limitações que a gente ainda tem, dos países que estão totalmente fechados, a qual a gente não consegue entrar, tribos isoladas, a qual as pessoas ainda nem conhecem, até que um tempo atrás, um homem tentou entrar em uma ilha, e esse homem ele foi morto antes de chegar nela. Ele tentou contato, ele tentou entrar e ele foi morto ali. Quantos homens morreram tentando entrar em lugares para pregar o evangelho? Então, como nós vamos fazer isso? Como nós vamos completar a tarefa? Como nós vamos elevar as nossas expectativas a ponto de saber que para cumprir essa missão, isso vai custar a minha vida, isso vai custar a sua vida? Então é necessário que venhamos a elevar as nossas expectativas a ponto de dizer: Senhor, eis-me aqui. Aquece o meu coração com o seu santo fogo, a ponto de eu não mais me conformar com o comodismo a qual eu estou vivendo. Aquece o meu coração com a sua doce palavra, para que eu não viva mais a mesmice, eu viva uma vida dupla, a qual eu seja responsável por aquilo que eu estou falando, responsável por aquilo que eu estou buscando, responsável por aquilo que eu estou ouvindo. A minha oração nesses dias é: Senhor, fere o nosso coração com a sua palavra, para que não mais sejamos os mesmos, para que venhamos a perder o direito de achar que nós temos direito a sermos bons servos, bons cristãos, bons pais, bons filhos. E a palavra de Deus, ela tem o poder de fazer isso dentro de nós, porque isso vai acontecer.
O Evangelho vai ser pregado com as minhas falhas ou com todas as minhas vitórias. O Evangelho, ele vai prevalecer, o Evangelho vai ser pregado, independente da minha vida ou da sua vida. Porém, o Senhor continua nos convidando para fazer parte da missão dEle. Ele continua chamando homens e mulheres destemidos, homens e mulheres que querem de alguma maneira cooperar naquilo que Ele está fazendo. Deus poderia fazer tudo sozinho, Ele poderia completar a grande comissão sozinho, Ele poderia ir se revelar aos povos, assim como está acontecendo muito entre os muçulmanos. Agora estão sonhando e Jesus está aparecendo em sonho, e eles estão entregando a vida a Jesus. Isso está acontecendo hoje. Porém, isso para mim é maravilhoso, ao mesmo tempo é uma denúncia, porque o Senhor nos deu esse privilégio e nós não podemos perder o privilégio de fazer isso, de revelar o Cristo aonde Ele não é conhecido ainda. O retorno de Jesus, ele será antecedido por homens e mulheres que vão proclamar o Evangelho em forma de testemunho a todo mundo, a todas as nações. E esses homens e mulheres não são alguém que estão longe e distante, ou que não fazem parte de nós, ou como se isso não fosse a nossa responsabilidade. Geralmente, quando nós pensamos em completar a grande comissão, quando nós pensamos no nome missão, ou quando nós pensamos em qualquer outra coisa, a gente pensa que isso é para o missionário, isso é para o pastor, isso é para o profeta, o apóstolo. Eu quero te dizer uma coisa: isso é para todo aquele que nasceu de novo. Todos nós, quando nascemos de novo, nós ganhamos esse privilégio de entrar na história de Deus, de participar da história redentiva de Deus no mundo. Então, automaticamente, com a nova humanidade, você ganhou uma missão, você ganhou uma responsabilidade. E nós não podemos mais terceirizar isso, a gente não pode mais passar para que outros façam isso. Bem, nós sabemos que terão homens entre nós que vão ser chamados para ir para outros lugares, outras nações. Mas a cidade a qual o Senhor nos confiou é responsabilidade nossa. Aonde os seus pés estão fincados hoje é uma responsabilidade sua. Mas isso só pode acontecer se realmente eu abaixar as minhas armas, eu abaixar os meus achismos e começar a colocar os meus olhos fixos em Jesus e orar e saber o que Ele está fazendo, o que Ele deseja fazer. Aí então a nossa casa será alcançada pelo poder de Deus. Assim os nossos filhos entregarão o coração a Jesus. Assim a nossa cidade será cheia da glória de Deus. Talvez a gente ache isso impossível, mas alguns séculos atrás, um jovem de apenas 14 anos, chamado Ivan Roberts, ele começou a clamar a Deus sozinho no quarto dele, dizendo: Senhor, aviva o meu coração, aviva a minha nação. E ele começou a clamar, a persistir em clamar e a falar com Deus, dizer: Senhor, aviva o meu coração, ele está frio, ele está morno, enche o meu coração, Senhor, com o teu Espírito, aviva o meu coração, aviva a minha nação. Então ele viu naquele tempo alguns amigos que estavam também interessados em ver a nação transformada. Ele convidou alguns poucos amigos e eles começaram a clamar ao Senhor, alguns jovens: Senhor, aviva o meu coração, Senhor, aviva a minha terra, aviva a minha nação. Meus irmãos, Deus não resiste um ambiente de sede, de fome da presença dEle.
ele não resiste a orações fervorosas, ele não resiste um coração quebrantado. E o Senhor veio sobre Gales, ele repousou a presença dele em Gales, a ponto de nos 6 primeiros meses, mais de 200.000 pessoas entregaram a vida a Jesus. Aonde os bares eles foram fechados, aonde não sobrou mais um bêbado remanescente, aonde as prisões foram abaladas e os presos se converteram ao Senhor. A sociedade bíblica do país acabou a Bíblia, não tinha mais nenhuma Bíblia, o povo estava comprando a Bíblia para ler, não para ser um peso para colocar em porta. As pessoas estavam sedentas e famintas, reuniões continuavam a acontecer de segunda a segunda. E aquilo que aconteceu em Gales foi se espalhando por outras nações, que foram recebendo da porção daquilo que Deus derramou em Gales. Meus irmãos, se Deus derramou em Gales, se Deus derramou em Azusa, se Deus derramou nas Ilhas Fídji's, se Deus ele derramou nas Ilhas Hébridas, Deus pode derramar em Bragança Paulista também. Ele pode derramar aqui na nossa cidade, quando Ele encontrar um ambiente de sede, de fome, de corações quebrantados, arrependidos com a sua vida, inconformados. Quando Ele ver um ambiente assim, Ele vai responder com a presença dEle. Meus irmãos, eu tenho expectativas sobre isso. Eu tenho expectativas porque eu creio que o avivamento que o Senhor ele vai derramar sobre a nossa nação e sobre as nações é algo poderoso. Mateus 24:14, ele está apontando um grande avivamento que tem a ver com aquilo que Joel ele disse, a qual o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E a nossa expectativa, ela não pode ficar na superfície, ela precisa elevar e de saber, cara, eu posso participar de algo que Deus está fazendo. Então, se nós amamos a volta de Jesus, como a gente cantou aqui hoje, dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se nós amamos a volta de Jesus, nós já deveríamos estar envolvidos com a missão de Deus. Porque Jesus ele disse que o Evangelho seria pregado, aí então chegaria o fim. Porém hoje nós estamos vivendo num mundo de 8 bilhões de pessoas, aonde mais de 3 bilhões de pessoas ainda não conhecem a Cristo, aonde mais de 7.000 povos no mundo não têm o privilégio de ouvir o Evangelho do Reino de Deus. E quantas vezes estamos brigando para ver quem que vai ter o microfone? Existem mais de 7.000 povos que estão com microfones ali vazios, não tem ninguém para proclamar o Evangelho. Nós temos em nossa nação brasileira, nós temos povos que nunca ouviram o nome de Jesus. E por que você e eu deveríamos ouvir o Evangelho mais de 100 vezes, enquanto existem pessoas que nunca ouviram? Por isso que nós não podemos ser um pântano, nós precisamos ser um rio. Aquilo que o Senhor está derramando aqui em Bragança Paulista precisa correr por todo o Brasil e por todas as nações. Eu não sei qual é a sua expectativa. Eu acredito que de muitos pode ser bastante alta, mas é tempo da gente elevar as nossas expectativas, a termos os olhos de Jesus sobre aquilo que Ele deseja fazer nesse tempo, nas nossas vidas e através de nós. Por isso que Jesus ele disse, portanto vocês precisam ir. A grande comissão, ela não é somente evangelizar, mas a grande comissão também está em fazer discípulos. E fazer discípulos custa caro, porque custa a nossa vida.
Nós precisamos perder a nossa vida para ter a vida de Cristo, porque nós vamos, através do discipulado, ensinar as pessoas a não somente falar o que Jesus falou, mas ter a vida que Jesus ele teve. Então eu não posso ensinar aquilo que eu não me tornei. Eu não posso ensinar as pessoas acerca de um Jesus que eu não sei nem se eu acredito direito. Talvez o Senhor está colocando diante de nós um termômetro, ou talvez Ele está colocando diante de nós um prumo. Quantas palavras estão sendo liberadas sobre as nossas vidas aqui? Quantas palavras o Senhor Ele tem dado no secreto? Quantas palavras Ele tem liberado sobre nós, e nós não podemos ser uma represa, a qual nós vamos guardar tudo isso até quando? Fazer discípulos vai custar tudo aquilo que a gente tem, vai custar o nosso tempo, porque vai custar o nosso amor. Meus irmãos, a custa do nosso amor é um preço caro. A gente não está aqui para dar alguns segundos às pessoas, estamos aqui uns pelos outros. Jesus ele nos ensinou que nós devemos amar os outros assim como Ele nos amou. E sabe qual foi a forma que Jesus ele nos amou? Dando a sua vida. Por isso que eu falei que existe um termômetro diante de nós. Existe um prumo diante de nós, a qual o Senhor está nos alinhando, Ele está reestruturando tudo dentro de nós, para a gente viver toda a realidade daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Talvez você conheceu Jesus na semana passada, talvez você já tenha mais de 10 anos que conheceu Jesus. Todos nós estamos no mesmo lugar, estamos e precisamos ter a mesma expectativa, precisamos ter o mesmo coração e o mesmo engajamento. E o que está acontecendo ali em Mateus capítulo 28, do 16 ao versículo 20, é que Jesus está convocando os discípulos para fazerem novos discípulos. Jesus está convocando eles para sair da sua zona de conforto, para ir às nações, para ir às etnias, e ali fazer com que as pessoas conheçam a Cristo e passam a ter a natureza e o caráter de Cristo. E como eu falei, não é uma coisa fácil, na verdade isso seria impossível, sem a promessa a qual Jesus nos prometeu, que Ele estaria com cada um de nós, todos os dias, até o fim desta era. Porque em Jesus, meus irmãos, tudo que é impossível passa a ser possível. Com Jesus você pode fazer discípulos, sem Jesus você não pode fazer. Porém, a promessa a qual Ele nos prometeu, Ele cumpriu e Ele está cumprindo. Agora é tempo da gente, como filhos, discípulos, assumirmos a nossa posição para fazer discípulos em todos os lugares. E Ele diz que nós vamos batizar. Ele diz que nós vamos ensinar as pessoas a guardar aquilo que Ele nos ordenou. E o que Jesus nos ordenou? Se você quiser resumir, você pega de Mateus capítulo 5 a Mateus capítulo 7. Você pode resumir o que Jesus ensinou ali, não na sua totalidade, mas em quase tudo que Jesus desejava nos ensinar está ali, Mateus 5 a Mateus 7. Se você quiser, você pode pegar os vídeos anteriores, aonde foi pregado aqui durante 8 semanas, falando sobre o sermão da montanha, aonde Jesus ele deu conselhos práticos, ao pé da montanha, e ensinou os discípulos a vida que realmente vale a pena viver, a vida que realmente vale a pena morrer também,
Então você pode pegar os vídeos se você quiser, se você ainda não viu, e você quiser entender a maneira de fazer um discípulo, você pega, né, os vídeos e vê o que foi falado e ministrado aqui. Eu te digo uma coisa, vale a pena ver de novo, e não é uma novela, é uma realidade. Vale a pena ver de novo. Vale a pena você ver, parar, estudar e falar, cara, Jesus está ensinando isso. É necessário perdoar as pessoas, é necessário amar as pessoas, é necessário orar, é necessário entrar no secreto, é necessário viver uma vida assim, é necessário eu manter a minha vida de fidelidade ao Senhor. Sim, é necessário. Porque eu só posso fazer discípulos quando eu me tornar um discípulo. Porém, meus amigos, como eu tenho falado aqui hoje, o desafio é muito grande. O desafio é muito grande, maior do que nós imaginamos. Eu já tive o privilégio de estar em países que são hoje, né, fechados, que não pode ter acesso ao Evangelho, que você não pode pregar publicamente, que você não pode evangelizar alguma pessoa, que você não pode fazer discípulos, que você não pode ter uma Bíblia. Eu já tive a experiência de poder estar e servir em alguns países assim. Mas sabe o que mais prende o meu coração? Que nada disso é motivo para que o Evangelho não continue sendo pregado em todo o mundo. Então é difícil, porém o Evangelho não para de crescer no mundo. Durante a pregação, eu quero passar um vídeo rapidamente, para que você tenha noção do que é o desafio no mundo hoje. Então eu quero te convidar a você prestar atenção aqui, para você ver o vídeo rapidamente. O desafio é muito grande, mas não é impossível. Eu creio que bem em breve, mais perto do que a gente imagina, esses 7.000 povos terão pessoas que vão render o seu coração a Jesus. Eu creio nisso, eu tenho convicção sobre isso, que o Senhor está nos despertando para o grande e o último avivamento, o maior de todos que já aconteceu, aonde nações, elas vão encontrar o Evangelho do Reino de Deus, e assim a glória do Senhor vai encher toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Eu tenho expectativas sobre isso. Porém, precisamos fazer discípulos em todo o mundo, mas é necessário entender o que é ser um discípulo, porque nós vamos ensinar pessoas a serem discípulos. Então eu quero falar sobre 3 características aqui. O que é ser um discípulo, ou como nós precisamos nos portar como um discípulo.
A primeira característica é que o discípulo precisa ter uma extrema devoção. O discípulo de Jesus, ele precisa ter uma extrema devoção. Ele precisa ter um zelo pela glória de Deus. Ele precisa ter uma vida de oração. Jesus nos ensinou a orar e Ele mostrou com a sua própria vida a intencionalidade de termos orações diárias, de termos tempos separados para ouvir e para falar com o nosso Senhor. Jesus demonstrou com a própria vida, ele mesmo disse: de mim mesmo eu não faço nada, eu só faço aquilo que vejo o meu Pai fazer e faço de igual modo. O ministério de Jesus estava bombando e Jesus se retirava para subir ao monte ou para estar em algum lugar secreto para falar com o seu Pai. Ele entendia que não bastava apenas uma vida de devocional, isso é maravilhoso, mas é necessário uma vida de devoção. Porque talvez nós podemos ter um rito religioso, onde nós vamos ler um capítulo diário, e talvez ler apenas porque precisa cumprir uma tabela, mas é muito mais do que cumprir uma tabela, é ver que Jesus está impresso, Ele está se revelando todos os dias através da sua palavra, e a palavra dele é viva, aonde nós tiramos tempo para ler, para a gente ouvir, e para admirar quem Ele é. Admirar a beleza de Deus é ter o coração de Davi, meus irmãos, quando ele disse: uma coisa só eu peço ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a sua beleza e inquirir no seu templo. O que Davi estava dizendo ali é que ele só tinha um desejo. Ele só tinha uma extrema devoção, ele só tinha uma vontade, a vontade é permanecer na presença de Deus todos os dias. Por isso que quando Davi ele pecou, ele não disse: Senhor, não retire de mim o palácio, não retire de mim, Senhor, os tesouros. Não, ele não disse isso, ele disse: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Meus irmãos, nós podemos perder tudo na nossa vida, os nossos bens, podemos perder qualquer coisa, mas não pode nos faltar a presença de Jesus. É ter os nossos olhos fixos, é ter uma admiração profunda de quem Ele é. Quando nós amamos alguém, nós queremos ver o tempo todo, nós queremos desejar o tempo todo, nós queremos conversar o tempo todo. Então por que nós estamos dando mais tempo a outras coisas do que ao próprio Senhor? É necessário voltar o nosso coração para Ele, é necessário voltar a nossa vida para Ele, porque só assim nós vamos conseguir amar os nossos irmãos. E Jesus ele disse que uma maneira prática de sermos reconhecidos como discípulos é amando os nossos irmãos. Mas como eu vou amar se eu não recebi esse amor, se eu não tenho esse amor? É necessário ter uma prática, porque quanto mais nós estamos próximo dele, quanto mais estamos nos relacionando, mais dele é derramado em nós. E aquilo que é derramado em nós, lembre-se, não é uma represa, não é um pântano, mas é um rio. O amor que eu recebi, eu vou dar. E as pessoas vão começar a perceber que eu sou um discípulo de Cristo, na medida daquilo que Ele tem feito através de nós. A segunda coisa que vai trazer uma característica que nós somos discípulos, é ter um caráter justo. É ter um caráter aprovado. Meus irmãos, o caráter ele precede a missão. Eu não vou para a missão de qualquer maneira, eu não vou ser um discípulo de qualquer maneira, eu preciso ter o meu caráter ajustado. Foi isso que Jesus ele nos ensinou, porque o caráter aprovado, ele vai gerar em nós maturidade. Então nós não podemos discipular pessoas se a gente não tiver um caráter aprovado.
Por isso que nós precisamos expor as nossas vidas. Por isso que nós precisamos congregar, e congregar, que bem dizendo, não é somente no domingo à noite, é aquilo que acontece entre domingo a domingo. É o que nós chamamos de vida na vida. É quando as pessoas vão começar a conhecer as minhas mazelas, elas vão começar a conhecer o meu mau humor. Aonde eu vou procurar pessoas que podem me ajudar a tratar o meu caráter, e não vou procurar aqueles que vivem a mesma coisa que eu estou vivendo. Porque que infelizmente, me desculpe a palavra, mas o fraco ele procura o fraco, porque eles querem só trocar feridas. Mas é tempo de procurar pessoas que vão botar o dedo na ferida, que vão mexer, que vão tratar para que ela seja sarada e curada. Porque alguém vai ter que nos contar que não tem como ser discípulo e viver na mesma vida medíocre. Me desculpe a palavra, mas é uma verdade. Uma vida mediana. É por isso que o Senhor ele tem nos esticado, Ele tem nos feito crescer para que venhamos chegar à estatura do varão perfeito, a estatura do obreiro aprovado, a estatura daquele a qual é digno de ser chamado cristão, um pequeno Cristo. Porque o maduro, aquele que está maduro, o discípulo maduro, ele deseja fazer novos discípulos. Mas o imaturo, ele deseja ser o centro de todas as outras coisas. O imaturo, ele age como uma criança, ele depende de ter alguma coisa em suas mãos para ele ser feliz. Ele depende de ter um cargo para ele ser feliz. Meus irmãos, tudo que Jesus precisava fazer pelas nossas vidas, Ele já fez. Ele deu a sua vida, Ele entregou a sua vida em uma cruz. E lá naquela cruz ele disse: está consumado, está tudo pronto. E ele não precisa novamente morrer em uma cruz. Ele gritou bem alto: tetelestai, está pago, está pronto, está consumado. Por isso que quando ele encontra os discípulos num quarto trancado, em João capítulo 20, ele vai ali para declarar as verdades. Ele diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Os discípulos viram a maneira com que o Pai enviou o Filho. O Pai enviou o Filho como uma ovelha muda ao matadouro, para que através da entrega voluntária da sua própria vida, ele pudesse glorificar o Pai em todas as coisas. E Jesus disse: da mesma forma que o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus sabia que não era possível eles viverem da mesma forma ou suportar as mesmas coisas. Por isso que Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, a capacitação para que eles pudessem ir, para que eles pudessem ser maduros, para que eles pudessem suportar os sofrimentos e não esmorecer, e não diminuir, e não retroceder, mas avançar na proposta a qual o Senhor lhe confiou. É por isso que todos os discípulos, exceto João, ele não morreu de martírio, mas todos foram martirizados, inclusive João, que foi jogado em uma ilha semi-cego, a qual sofreu atrocidades, mas que teve a visão da revelação, a qual ele escreveu o Apocalipse. Meus irmãos, os discípulos padeceram, não porque eles achavam legal padecer, mas é porque é o exemplo do Mestre. Eles deveriam dar a sua vida para que outros discípulos fossem formados, para que outros povos pudessem conhecer a Ele. Agora nós estamos aqui no século 21, está sobre nós a responsabilidade de ser enviado, assim como o Pai enviou o Filho, de ser enviados da mesma maneira, no mesmo poder, no mesmo Espírito,
Porque para que o Evangelho alcançasse as nossas vidas hoje, para que a Bíblia estivesse aqui em nossas mãos hoje, homens e mulheres tiveram que dar a sua vida, que entregar a sua vida, para que essa mensagem poderosa pudesse nos alcançar hoje. Louvado seja o nome do Senhor, pelos mártires que doaram a sua vida em favor do reino de Deus. Aonde que Tertuliano, ainda lá no primeiro século, ele disse: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Meus irmãos, o Evangelho sempre cresceu mais nos solos encharcados de sangue de missionários, de mártires que doaram a sua vida, e hoje esse precioso Evangelho alcançou os nossos corações. Porém, como um cristão maduro, que recebeu um batismo de conscientização, eu estou pronto para ir aonde o Senhor desejar, aonde Ele mandar, para que outros povos também recebam a herança do Evangelho, a boa notícia, meus irmãos, as boas notícias que alcançou você, que transformou a sua vida, ela está disponível para transformar mais de 3 bilhões de pessoas no mundo. E sabe com quem o Senhor Ele conta para fazer isso? Com a minha vida e com a sua vida. Porque a terceira característica de um discípulo é ser testemunha. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus ele declarou: vocês receberão o poder que há de vir sobre vós pelo Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vocês receberão o poder, o dunamis, o dínamos, a mesma palavra derivada a dinamite, que é um explosivo que você não consegue calcular o estrago que faz. Vocês receberão esse poder, através de quê? Através do Espírito Santo. Os discípulos esperaram, os discípulos oraram. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo repousou sobre eles, línguas repartidas como de fogo. Eles foram cheios do Espírito Santo, e eles saíram daquele lugar, e saíram daquele cenáculo, prontos para anunciar o Evangelho do reino de Deus. Assim Pedro se levanta e prega, e uma multidão de judeus entrega o coração a Jesus. E durante a história, homens continuam sendo empoderados pelo poder de Deus para serem testemunhas. A palavra testemunha ali é a palavra martureu, ou a palavra martus, que significa mártir. O que é um mártir? Não é aquele que deseja morrer, esse é o suicida. O mártir é aquele que está disponível para levar as boas novas do reino de Deus, ainda que ele venha sofrer uma morte violenta. É aquele que tem uma causa que realmente vale a pena viver e morrer. É aquele que carrega as boas novas do reino de Deus, e ele não vai represar ela, mas ele vai fazer ela fluir e correr até aqueles que estão com o coração em trevas, aqueles que não conhecem ainda, eles vão conhecer por causa do poder de Deus. Eu quero terminar a minha ministração contando uma história. Há mais ou menos aí uns 70 anos atrás, teve uma mulher que acabou de fazer medicina. Na verdade ela fez medicina, ela acabou o doutorado dela, e ela morava na Inglaterra. O nome dela era Ellen Rosenberg. A doutora Ellen, ela pegou o diploma de doutorado com nota máxima. Era uma excelente profissional com apenas 26 anos. A doutora Ellen um dia estava escutando um sermão sobre a grande comissão, e ela compreendeu que ela fazia parte daquilo que Deus desejava fazer no mundo inteiro.
Então naquele dia ela ajoelhou e disse: Senhor, me mostra aonde que eu tenho que servir. E o Senhor mostrou para ela a nação do Congo. O Congo, meus irmãos, estava vivendo os dias mais terríveis. Uma guerra civil onde milhares de pessoas estavam sendo mortas, mutiladas. E a necessidade de médicos ali naquele país era grande demais. Pouquíssimos hospitais, situação precária. Imagine, o Congo hoje é precário, imagina isso há muitos anos atrás. A doutora Ellen, então, ela faz uma simples oração ao Senhor. Ela diz: Senhor, eis-me aqui, me leva para os lugares mais escuros, aonde existe uma necessidade, me leva ao Congo, Senhor, e eu quero te servir com todo o meu coração. Meus irmãos, a doutora Ellen, então, ela foi até uma missão, e junto com a igreja local dela, ela foi enviada para morar no Congo. Quando ela chegou no Congo, ela viu tudo aquilo e ela falou: Senhor, se é tudo isso, eu estou aqui, estou pronta para tudo. Aconteceu, gente, que a doutora Ellen, ela viu que a necessidade era maior daquilo que ela poderia entregar. Então ela cria uma escola para treinar novas enfermeiras. E ela treina 100 novas enfermeiras. E ela ensina a técnica relacionada à enfermagem, e ela ensina também o evangelho do reino de Deus. E ela enviou essas 100 novas enfermeiras para diversos lugares do país, para que pudessem ajudar as pessoas enfermas e para pregar o evangelho do reino a elas. Só que a doutora Ellen, ela descreve que ela viu que o hospital era bastante precário, então ela começou a orar ao Senhor: Senhor, me dê condições para construir um hospital digno aqui. E gente, apenas um homem se levantou no país dela, apenas um homem que entendeu a mensagem. Ele deu todo o dinheiro para construir um hospital inteiro. Eu sempre falo que todos os recursos estão dentro do propósito de Deus. Gente, apenas um homem deu o dinheiro, ela construiu o hospital e começou a servir ali. Mas ela conta que numa quarta-feira à noite, alguns homens invadiram, os radicais invadiram aquele hospital e procuraram e perguntaram quem é a doutora Ellen. Então avisaram onde que ela estava e ela foi capturada. A doutora Ellen, uma moça baixinha, branquinha, franzina, ela foi levada por 5 homens grandes, e que foram puxando ela no cabelo, jogaram ela numa caminhonete, atrás da caminhonete amarrada, e ela foi levada até uma prisão. A doutora Ellen, ela conta que todos os dias ela tomava uma surra, ela apanhava todos os dias, e apanhava muito, e ela falou que era totalmente fora do contexto, por indigno o que ela passava. Ela disse que ela foi muito humilhada, todos os dias cuspiam nela, batiam nela e falavam: o que você veio fazer aqui? Você não tinha que estar aqui. Só que ela conta que isso ela sofreu na quarta, na quinta, na sexta. Quando foi no sábado, ela conta como o sábado do terror, que foi o pior dia, aonde 4 homens entraram lá na cela dela e trancaram a cela e violentaram ela sexualmente. Em meio a socos, a chutes e violência sexual, ela disse que ela foi esmorecendo e ela sentia que ela estava falecendo, com tamanha violência ali com ela. E a doutora Ellen disse que já quase que morrendo, ela disse que ela olhou e viu que do outro lado ela viu Jesus. Ela viu que Jesus estava com os braços abertos, e Jesus disse assim: Ellen, esses não são os seus sofrimentos, esses são os meus sofrimentos. Ela disse que olhou com o olhar de Jesus terno, e ela disse que Jesus chorava olhando ali para ela.
E novamente ele falava assim: Ellen, esses são os meus sofrimentos. E ela entendeu que naquele momento era o que as mulheres do país estavam passando. E a Ellen então, ela fechou os olhos. E ela disse que desmaiou. E ela disse que quando abriu os olhos, ela estava com vários homens ingleses. E ela olhou e falou assim: aonde que eu estou? Será que eu estou viva ou não? Ela não sabia, mas tinha alguns ingleses carregando ela. E falaram assim: Ellen, a gente conseguiu capturar você. Meus irmãos, a doutora Ellen voltou à Inglaterra. Ela ficou 1 ano internada, com procedimentos cirúrgicos, com tratamento psicológico. E ela ficou 1 ano na internada. Após 1 ano ela teve alta. 1 ano ela ganhou alta. E a médica falou: pode ir visitar a família, pode ir visitar os amigos. E a doutora Ellen, ela voltou àquela organização missionária e disse: eu quero voltar ao Congo. Quando eu ouvi essa história, eu não acreditei. Eu falei: não, cara, eu não voltaria ao Congo. Eu não sei se eu sou corajoso o suficiente para poder voltar ao Congo. A doutora Ellen, então, ela volta ao Congo. Aquela missão falou assim: doutora Ellen, você é louca. Você sabe o que fizeram com você? Você ficou 1 ano internada. Eles quase te mataram. Você passou por diversas cirurgias. E você quer voltar ao Congo? A gente não vai te mandar. E ela falou assim: se vocês não me mandarem, eu vou arrumar um jeito e vou de qualquer maneira. A organização então, a igreja local, entendeu que tinha que mandar a doutora Ellen ao Congo. Meus irmãos, a doutora Ellen, ela volta ao Congo. E ela recebe dinheiro para construir 2 novos hospitais. E ela treina não mais somente 100, mas ela treina centenas de novas enfermeiras. E a doutora Ellen vive por mais 40 anos servindo ali no Congo. Muitas igrejas foram plantadas por uma mulher que morreu para si mesma. Aonde de fato ela compreendeu que não basta ter uma vida na mesmice, mas ela precisava viver uma vida que vale a pena viver. Que aonde ela deixou e permitiu com que Jesus amadurecesse ela a ponto de ser aquilo que Jesus ele disse sobre o grão de trigo. Jesus ele disse: se o grão de trigo caindo na terra, ele não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. Se alguém quiser me servir, se alguém quiser vir após mim, nega-te a ti mesmo. Se alguém quiser salvar a sua vida, precisa perder. Para que venhamos a viver o grande avivamento dos últimos tempos, é necessário dar toda a nossa vida para Jesus. É necessário deixar o fogo de Deus permear as nossas entranhas, aquecer o nosso coração e a nossa mente com a verdade do reino de Deus, a ponto de dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, eu já pude olhar em olhos de pessoas que falavam assim: eu nunca tinha ouvido falar de Jesus. Valeu a pena eu gastar os meus 20 últimos anos da minha vida para entrar nesses lugares. Valeu a pena, meus irmãos. Eu faria tudo de novo. Eu com 18 anos, eu tive o privilégio de falar: Senhor, eis-me aqui. E para mim não importava a cidade. Estávamos no Rio de Janeiro, por Rocinha, eu com o Fábio e outros irmãos, subindo a favela para proclamar o evangelho do reino de Deus.
ribeirinhos do Brasil, onde que eu morei, eu pude estar lá e ver e entrar em povos que não conheciam a Cristo, no sertão do Brasil, o Oriente Médio. Vale a pena ser um discípulo de Jesus, vale a pena fazer outros discípulos. E meus irmãos, aqueles que amam e desejam a vinda de Jesus, nesse tempo, nessa estação, para hoje, é necessário tomar um posicionamento na sua vida e dizer: Senhor, não me importa o quanto vai custar, mas nós desejamos ser uma comunidade de discípulos que amam a Jesus e vão proclamar o nome dele em Bragança Paulista, no estado de São Paulo, no Brasil, nas Américas e nas nações. Que o Senhor levante aqui entre nós homens e mulheres para esse tempo, a qual o mundo não vai ser digno, mas que vão levar a boa semente nas suas mãos. Queria te convidar a ficar de pé, nós vamos orar juntos. Queria te convidar a levantar e fechar os olhos. Você que está aqui, você que está em casa agora participando, meu irmão, eu te convido a você elevar a sua mente cativa ao Senhor, colocar os seus pensamentos nele. Como eu falei aqui, o Senhor está com o termômetro e está com um prumo, e Ele está reestruturando os padrões bíblicos dentro do nosso coração. O meu maior desejo desde quando eu pisei em Bragança Paulista era ver uma chama se acendendo aqui nesse lugar cada dia mais. Eu sei que o Senhor já está fazendo isso, não é porque a gente chegou, já está acontecendo isso antes, mas o meu coração, o desejo do meu coração é que essa chama aumente ainda mais, a ponto da gente dizer: Senhor, tudo bem, Senhor, eu perdi, agora a minha vida é totalmente com o Senhor, naquilo que o Senhor quer.